Olá, sejam bem-vindos ao Perspectivas Internacionais. Esse é um programa que nasce da parceria dos cursos de Jornalismo e Relações Internacionais da SPM São Paulo. Eu sou Renan Nunes, aluno de jornalismo, e para realizar essa entrevista comigo, nós contamos hoje com a Cristina Sesso e Larissa de Roberto, estudantes do curso de Relações Internacionais, além da professora Eide Vargas, do curso de Jornalismo. Está em pauta esse mundo complexo e interligado de negócios, política, economia e pessoas. Professores e alunos entrevistam os mais diversos nomes das relações internacionais. No programa de hoje, vamos discutir os avanços e retrocessos sobre a legislação do aborto, enquanto nos Estados Unidos revogaram recentemente o direito ao aborto em todo o território. E hoje, países da América Latina, como Argentina e Colômbia, legalizaram a realização do procedimento agora. A nossa convidada de hoje é doutora em Direito Internacional pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e professora do curso de Relações Internacionais da SPM São Paulo. Renata Gaspar, muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço, é uma alegria estar aqui com vocês compartilhando hoje. Obrigada, então roda a vinheta. Professora, a primeira pergunta, o que é a Lei Roe vs. Wade? Bem, na verdade isso foi um precedente, né? Porque os Estados Unidos da América, ele tem uma forma legislativa muito diferente da nossa. Então, o direito dos Estados Unidos, ele repousa no realismo dos casos do dia a dia, enquanto o nosso direito, ele se apresenta, no geral, de forma legal, numa lei posta. Então, essa lei, como você chamou, na verdade, é um precedente que foi discutido na Suprema Corte. E a Suprema Corte, a raiz desse precedente, liberou a interrupção da gestação ao amparo do direito à liberdade, que está dentro da privacidade das mulheres. E aí esse precedente ficou em vigor até 2022, ou seja, esse precedente, se eu não me engano, era de 1967 e vigorou esse entendimento até a sua revogação recente. Puxando um pouco o gancho da pergunta do Renan, qual foi o precedente legal que acabou abrindo espaço para a revogação da lei? É o precedente, lá eles chamam os casos pelos nomes, né? Diferente daqui no Brasil, que a gente usa a numeração. Então lá foi o caso Dodds contra Jackson. Então foi um caso recente que chegou na Suprema Corte em 2021, mas que foi julgado em definitiva agora em junho de 2022. Então esse caso permitiu que naquele sistema legal se rediscutisse o precedente que estava em vigor. Então, nesse caso, o que eles fizeram? Eles reinterpretaram o sistema legal e modificaram de forma diametralmente oposta o entendimento do caso anterior. E na parte social, como as mulheres viam tudo isso? As norte-americanas com essa revogação da lei? Então, se você me permite, eu quero fazer uma precisão que ela é muito importante em termos jurídicos, né? A questão do aborto nos Estados Unidos não está na pauta dos direitos sociais. Inclusive, os direitos sociais não são direitos muito falados. É um país liberal, portanto, a sua preocupação são com os direitos individuais. Então, a garantia da interrupção da gravidez se deu num caso ao amparo da 14ª emenda, que garantiu o direito à privacidade. Dentro do direito à privacidade estava a liberdade. Então, não é um direito social. Para eles, isso é um direito individual. Essa é a questão, essa é a primeira questão mais importante. E por que isso é importante entender? Porque aí fica muito claro poder entender tudo o que acontece nos Estados Unidos se a gente entende essa questão. A Constituição dos Estados Unidos, a Constituição original, ela tem 7 artigos. E toda a Constituição, ela se inicia com um preâmbulo. O que é o preâmbulo? O preâmbulo é a manifestação, a declaração de intenção daquele texto. E a única palavra com letra maiúscula no preâmbulo é liberdade.
a única. Então, é um sistema liberal, dizemos que é um sistema liberal, porque é um sistema que repousa num princípio fundacional chamado princípio da liberdade. Então, quando eles fazem apreciação dos casos concretos, eles analisam à luz do princípio da liberdade. Então, quando se colocou o primeiro caso, que era um caso de violência também, né? A menina tinha sofrido violência, um estupro, e ela pediu o direito legal de interromper a gestação. E por que eles deram esse direito? Porque eles entenderam que na autopossessão, porque liberdade é autopossessão, nesta liberdade individual é da mulher o direito de dispor sobre o seu corpo. Esse foi aquele entendimento no final da década de 60, começo da década de 70. Que tem tudo a ver com com a situação ambiente. que se vivia naquele momento, Porque né? direito é fato histórico. Se você tirar o direito dentro do contexto, ele vira pretexto. A gente só entende dentro do contexto. Os Estados Unidos, então, seriam, entre aspas, mais progressistas que os outros países? Ou não? Ele é mais liberal. É diferente. Só que tem uma idiosincrasia própria. Veja só, porque todo sistema, ele tem algo de esquizofrênico, né? Por um lado, eles repousam na liberdade e por outro, eles têm uma clivagem religiosa muito importante, que é o puritanismo. Então, eles vivem nessa pugna, essa dicotomia, isso, entre o liberalismo e os preceitos religiosos. Quando do primeiro precedente se discutiu, se debateu a liberdade da mulher, porque existe uma liberdade religiosa e uma liberdade moral. A moral é autônoma. Então a gente adere à moral que faz sentido a gente. O direito é universal, o direito a gente não pode escolher. Por isso que quando a gente fala de direito e moral, essa linha tênue ela é muito importante. Porque o direito você obriga a todos, a moral não. Então lá se discutiu que amparado pela liberdade, incluindo liberdade religiosa, a mulher tinha o direito à autopossessão. Lembra-se a liberdade com letra maiúscula. Passou. Agora, no outro contexto, num contexto de um giro conservador de natureza política, mudou-se as autoridades da Corte Suprema, porque isso é normal, a mudança é normal, eles têm um tempo lá, e quem indicou este novo grupo foram os conservadores. Então, num caso específico, eles puderam aproveitar para rever o entendimento. E o que eles entenderam agora? Eles entenderam que não há essa liberdade. Por quê? Eles fazem uma coisa que é cruel, né? Você coopta a linguagem da liberdade para o que te interessa. Então, você não tem essa liberdade porque, em teoria, o feto teria uma liberdade. Porque eles entendem que o conservador entende que desde a concepção existe vida. E aí fica um debate que parece uma dízima periódica. Porque parece que se eu digo que a mulher tem liberdade, parece que eu estou secundando o feto. E se eu digo que o feto tem alguma liberdade, parece que eu estou secundando o direito da mulher, fazendo com que a mulher seja apenas um veículo de gestação. Então aí depende de como é que está construída Claro. essa corte, né? Aí depende do ambiente, do contexto. O contexto é fundamental para entender o direito. Porque o direito sozinho não diz muita coisa. Ele precisa ser interpretado. A gente tem uma falsa ideia no sistema econômico que as coisas são óbvias, porque parece que, inclusive, a matemática é óbvia, mas a matemática também é interpretada. Se a matemática é uma interpretação, imagina uma ciência social aplicada. E, professora, antes da gente falar sobre a questão do aborto na América Latina, a imprensa internacional tem relatado acerca de muitas mulheres que vão precisar ir para outros estados para realizarem um aborto, já que no seu estado de origem o procedimento não é permitido. Como que isso se relaciona diretamente com o acesso dessas mulheres à saúde nos seus estados? Pois então, para a América Latina, que temos uma outra família jurídica, eu já ia falar em espanhol, a gente tem uma outra concepção da construção do tecido social e de como eles se relacionam, a questão da interrupção da gravidez, ela é uma questão de saúde pública, portanto, é um direito social e não um direito individual. Então, a concepção de análise é também diametralmente oposta. Se bem por um lado eu digo que a mulher ela tem que ter uma liberdade, por outro lado é entendida essa questão pelos olhos da saúde pública, porque
A interrupção da gravidez sempre vai haver. Independente se um Supremo diz que pode, se uma lei diz que não pode, porque a mulher vai continuar decidindo isso. O seu entorno, às vezes, decide isso. Às vezes não é nem a mulher, às vezes é um entorno que é tão pouco acolhedor, porque para ser mãe é mais difícil do que não ser. Então, este entorno que não é auspicioso à maternidade, leva uma série de pessoas a interromper a gravidez. E ao não ter uma cobertura legal, porque qual que é o problema do direito? Tudo que é visibilizado juridicamente tem garantias legais. O que não tem visibilidade não tem garantias. Então aí você entra num limbo, onde que se faz em qualquer lugar e a saúde da mulher fica à deriva. Bom, e tendo em vista a legalização do aborto em países da América Latina como Argentina e Colômbia, o que a gente pode esperar para os outros países? Então, eu acho que muito neste quesito, entre Estados Unidos e América Latina, eu não diria que tem um vaso comunicante direto, ou seja, uma consequência direta, porque as nossas sociedades, elas veem o tema e elas também se movimentam de maneira diferente. Para a América Latina é um caso de saúde pública, e havendo um giro político ao progressismo, é natural que essa discussão volte à pauta. Mas mais importante do que o giro progressista, é mais importante que tenha equidade na representação, porque quem está decidindo sobre isso são os homens, e os homens não engravidam. Então não são os homens que têm que decidir. Se os homens engravidassem, a interrupção da gravidez já era uma coisa de há 3 séculos atrás. Né? Nem se discutiria, seria cláusula pétrea, como a gente chama. Já é um fato. Sim. Então tem que se olhar mesmo essa Sim, representatividade. Exatamente. No direito, né? No direito e na política. Porque o direito no sistema democrático, ele é realizado predominantemente na polis, portanto, na representação política. Aproveitar que o Renan começou a falar da América Latina, eu queria voltar um pouco o foco agora para o Brasil. A Fiocruz, ela aponta que os abortos clandestinos, eles são uma das principais causas de mortalidade materna aqui no Brasil. Em que fase a gente está em relação às discussões acerca da legalização do aborto? Essa fase que a gente vive vai ser considerado historicamente um hiato, né? Porque a gente teve um retrocesso em todas as pautas de uma forma brutal. E sobre a liberdade da mulher, então, eu nem te digo, a gente parece que voltou à época da Inquisição. O discurso está completamente cooptado pelo que há de mais radical no campo religioso, e neste campo conservador religioso, mulher não é nada. Ela só é algo se ela for um veículo. E o máximo que ela pode ser é um veículo. Portanto, interromper a gravidez é uma coisa impensável. Agora, existe um movimento já de muito tempo, inclusive, por exemplo, na religião católica, tem um movimento muito interessante, que são as católicas para o direito de decidir, e elas falam muito dessa temática a partir da saúde pública, amparado nesses dados que você trouxe. Pois se é uma realidade, a gente não pode vendar os olhos. Então, temos que tomar carta ao assunto para proteger a vida. Porque se a vida é o mais importante, a vida da mulher também tem que valer alguma coisa, né? Então, aí, nesse sentido, elas resgatam esse debate. Mas agora mesmo, a gente não está num ambiente auspicioso para aprofundar as liberdades das mulheres e de qualquer outra minoria que não tenha poder nas instituições. Recentemente, uma menina de 11 anos foi estuprada e engravidou pela 2ª vez no Nordeste do país. A minha pergunta, ela vem da como nós brasileiros, vemos isso. Porque é a questão do aborto, é a menina, é a saúde, são tantas vertentes para se olhar. E é uma pauta de direito humano, é uma pauta social, é uma pauta de saúde pública. Mas como é que a gente enxerga tudo isso numa visão... nem política, mas assim, emocional, assim, é uma tristeza, na minha opinião. É uma tragédia. Uma tragédia. É uma tragédia. É uma tragédia porque uma menina de 11 anos engravida, porque existe uma sociedade que não dá vazão para outras atividades, que não aquelas atividades que estão acessíveis, como a erotização e, portanto, o sexo, cuja consequência
Uma delas, e a menos pior, é a gravidez, porque podem haver outras consequências muito piores, né? Como a sociedade vê, a sociedade brasileira, no meu sentir, salvo engano, ela não é unívoca, né? Então, os brasileiros não vemos tudo do mesmo jeito. Depende de que brasileiro, em que condição social, em que condição ele está, de cor, de raça, enfim, ele tem uma perspectiva. E a perspectiva da liberdade vem de um coletivo que não é empoderado. Então, a gente não tem uma voz ainda para falar isso. Então, essa tragédia ela vai continuar sendo. Algumas pessoas mais extremadas dizem assim, a gente já tem um aborto legalizado, que é aquele que o homem pode praticar, porque mais de 1000 crianças e centenas de milhares de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E isso é como uma espécie de aborto, porque é o não reconhecimento, a parentalidade, né? É uma forma um pouco extremada do discurso para cooptar a atenção, mas é isso. Parece que se preocupa mais, há uma preocupação maior, que ela é hipócrita, porque esse tipo de moral excessiva, conservadora, ela tem algo de hipocrisia por trás, só não se pode o que é público, privado se pode tudo, então não se vai à raiz do problema, né? Se realizar políticas públicas para que uma menina de 11 anos não engravide, e detalhe, a menina de 11 anos não engravida sozinha. Como que os homens estão sendo educados? O que eles fazem? Eles brincam de terem relações sexuais desprotegidos, porque como se fosse a única responsável a menina, né? Ela não implementou o sêmen no órgão dela e daí ele fecundou e ela engravidou, né? Então tem outras questões que a gente precisaria mais maturidade, sermos mais democráticos e sermos menos violentos com as mulheres. Renata, você estava falando na resposta anterior que a gente vive, na verdade, um momento de grande retrocesso. Mas as redes sociais, os coletivos, eles não apontam para um outro caminho esse de tensão, lógico, mas não apontam para um outro caminho, calma lá. Né? Daqui para frente a gente vai falar um pouquinho. Sim. Ou não? Ou será que está tão apagado assim? Não, apagado não está. Eu sempre falo para os alunos que a diferença de um pesquisador de direitos humanos para um ativista é que o ativista tem dor de estômago e o pesquisador não, por uma razão simples. O ativista quer ver todos os problemas resolvidos no seu tempo histórico, que são 80 anos. O pesquisador, ele toma a perspectiva e ele vê a evolução histórica. Então, hoje morremos menos. Eu estou aqui, sou uma mulher e eu estou no centro desse debate, ou seja, eu não posso dizer que não houve avanços, né? Só que a história ela não é linear, ela é feita de avanços e retrocessos. Então, ninguém vai voltar para o armário, ninguém vai deixar de falar. A mulher não vai voltar para a cozinha, porque quando expande a gente não volta. Mas cria-se um ambiente de tensão em momentos não lineares de retrocesso, em que a gente vê muita violência. Então, a gente está vendo uma violência superlativa próprio de um momento de retrocesso. Por que tem essa violência? Porque quem falou não vai se calar. Então, a gente só espera que isso mude, né? E esses coletivos é que fazem essas vozes se multiplicarem. Sim, e as redes sociais são o melhor aliado para tudo isso, né? Porque você pode congregar perspectivas estando longe. E como é que você vê, então, o futuro nessa questão do aborto? Ah, agora eu estou curiosa para saber. Sim, não, eu acho que isso tudo vai mudar, eu acho que vai se regulamentar, eu acho que nossas liberdades um dia serão respeitadas, porque paulatinamente isso veio acontecendo. Então eu não tenho dúvida, eu tenho uma filhinha de 4 anos e eu sei que ela não vai discutir isso. Talvez discuta outra coisa, mas isso eu sei que ela não vai discutir. Eu espero. Eu tenho fé, digamos, né? Renata, professora Renata, obrigada pela participação hoje, pelo bate-papo que foi fantástico, foi divisor de águas aqui para a gente entender não só a decisão americana, mas também como nos posicionamos aqui na América Latina. Muito obrigada, eu que agradeço e estou sempre à disposição. Se você gostou da nossa conversa, acompanhe o Perspectivas Internacionais nas redes sociais e fique ligado no nosso próximo programa. Até a próxima!